seja sobre todos, aos nossos amados que nos seguem também, os nossos canais. Que Deus os abençoe. É muito bom ter vocês aqui conosco. Amém, queridos. Convido os amados a abrirem suas Bíblias no Salmo 23. Amém? Podemos ler? Diz assim as Sagradas Escrituras: O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma. Me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos orar, queridos. Amado Deus, estamos aqui agora neste momento tão especial, onde queremos ouvir a tua voz, onde o nosso objetivo é te escutar. Portanto, ó Deus, vem falar a todos nós aqui, aos meus queridos que nos acompanham também pelas redes sociais. Fala aos nossos corações, ó Deus. Abre-nos os teus tesouros agora, Pai, para que possamos ter uma vida plena, completa diante de ti. Nos ajude na compreensão desse texto tão maravilhoso. E dá a mim, ó Deus, a tua direção. Usa-me como teu instrumento, pois esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, amado. Um salmo que, cantado, dissertado, livros foram escritos sobre ele e tantas mensagens que nós já ouvimos, né, amados? Eu me lembro de muitas. Mas eu queria trazer a minha contribuição também, singela, pequena, diante de tanto que já foi colocado, e peço a Deus que nos ajude na compreensão sobre o que nós vamos expor aqui. Um salmo que foi escrito há 3.000 anos atrás, são 3 milênios, né? E, na minha simples opinião, eu creio que é um testemunho pessoal de Davi, quando ele compreende o verdadeiro sentido da vida. A gente fala muito sobre isso, o sentido da vida. Qual é o sentido da vida, né? E alguns dizem lá suas teorias, mas Davi descobre qual é o verdadeiro sentido da vida, ou seja, a nossa existência, ela está aí por qual motivo? Qual é a razão? E Davi consegue magistralmente, através do texto que ele escreve, da canção no caso, né? Salmos são canções, e através dessa canção ele consegue expor de uma forma magistral qual é o sentido da vida, lançando mão da sua experiência passada, porque aqui ele já era rei de Israel, com tudo aquilo que ele passou, né? Davi centra na pessoa de Deus toda a sua expectativa, resumindo toda a sua experiência em 5 pontos neste seu relato, antes de chegar a uma conclusão final. Então ele resume toda essa informação ou concepção que ele tem do que é o verdadeiro sentido da vida. Ele descreve isso em 5 partes e no final ele declara a sua conclusão, e é o que nós vamos ver aqui, queridos. A primeira coisa que Davi fala é sobre a saciedade vitalícia. Você ser saciado, não momentaneamente, mas você ser saciado eternamente. Davi fala que isso é possível. E quando ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me falta, ou nada me faltará, em outras versões, percebemos claramente que não se trata de ter todas as coisas. Em nenhum momento neste salmo você vai ver Davi dizendo que você tem que ter coisas, que você
tem que ter objetos, que você tem que ter dinheiro, que você tem que ter muita comida. Não é disso que ele trata aqui. Se trata de ter Deus. É isso que ele faz. Ele pega, tira a nossa atenção daquilo que nos envolve e leva a nossa atenção para uma coisa só. Você e eu precisamos ter Deus. Não se trata de ter as coisas de Deus, e sim o de ter o Deus das coisas. Aqui não se fala de necessidades, de suprimentos, de problemas a serem resolvidos, mas se trata de uma plena saciedade quando estamos inseridos na pessoa de Deus, porque o Senhor é o meu pastor. E aí vem a conotação que está no hebraico, e ele não me falta. É ele que não deve me faltar. Davi coloca desta forma. Não são as coisas que Deus pode me dar, que eu posso receber dele. Eu posso ficar na falta de tudo, só não posso ficar na falta de Deus. Então, a gente começa a ler o texto e começa a entender o que Davi quer trazer para nós aqui. Davi está querendo nos mostrar uma realidade. A realidade que ele viveu e que mudou toda a sua forma de pensar. E aí, queridos, nós vamos ver pela Bíblia que o que Davi traz como conceito foi experimentado também por outros personagens da palavra. Jesus, por exemplo. Jesus respondendo a Satanás em meio à fome e o cansaço e dentro de uma prova terrível, quando ele estava lá no deserto. E o texto diz assim: mas ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Mateus 4:4. Jesus caminhou 40 dias no deserto. E a palavra é clara. Ela diz o seguinte: e ele teve fome. Quando você está com fome, seu objetivo é um só: comer. Fazer comida para o seu corpo, porque ele está clamando. A humanidade de Jesus, aquele corpo humano que ele carregava, que ele tinha, estava clamando por comida. Ele não estava a fim de pregar, ele não estava a fim de fazer nenhum estudo bíblico, ele não estava a fim de fazer nada mais a não ser comer. Era o que ele queria. E aqui, queridos, quando ele depara com a figura do enrustido, né, que aparece sempre nas horas mais inconvenientes, ele chega para Jesus, Satanás, e diz para ele o óbvio: por que você não transforma aí essas pedras em pães e come? Imagina só, o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, precisava de um conselho desse? Precisava que Satanás lembrasse a Jesus que ele tinha poder para poder transformar pedras em pães e saciar a sua fome? Claro que não. Não precisava. Jesus já sabia disso. No entanto, Jesus olha para Satanás e naquele momento a fome deixa de ser o seu objetivo final. E ele chega para Satanás e diz: olha só, Satanás, não só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não dependo disso. Eu dependo de Deus. Eu tenho fome dele. Eu quero que Deus cresça em mim cada vez mais. Eu quero fazer a vontade do Pai. Eu quero ser cada vez mais, sentir a presença do Espírito. Era isso que ele chega para Satanás, e ele derrota Satanás exatamente nesse ponto, porque quando ele chama a atenção de Jesus para a sua necessidade material, para a sua necessidade física, que era lícita, temos que deixar claro isso. Nenhuma das nossas necessidades são ilícitas. Trabalhamos para comer, trabalhamos para viver bem, trabalhamos para ter o nosso carro novo, fruto do nosso trabalho. Mas aqui Jesus está dizendo para Satanás: estas coisas, elas vêm depois de eu me alimentar de Deus. Outra coisa interessante também, o apóstolo Paulo, e é impressionante a declaração que ele faz. Paulo, dentro de uma das maiores provas da sua vida, ele clama a Deus para livrá-lo dela. Senhor, me livra desse espinho. Tira de mim esse negócio. Está me atrapalhando. Está me doendo.
isso está me envergonhando. E ele recebe um não de Deus, um não muito claro, porque Deus, ao invés de livrá-lo daquele espinho, olha o que Deus fala para ele: por esta coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ele afastasse de mim, e ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo recebe de Deus uma outra direção. Paulo estava focado no problema, focado naquela necessidade que o atordoava, que o humilhava, mas aí o que Deus faz com ele? Não vou te livrar disso não. No entanto, a minha graça vai ser com você. E você vai continuar caminhando com o problema, mas sem dar atenção para ele. A reação de Paulo é interessante, porque ele diz assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. A mesma sensação, a mesma resposta que Jesus deu para Satanás. Paulo faz a mesma coisa. Ele diz: tem que ser assim, Senhor? Se a tua graça é suficiente para mim, não tem problema. Eu continuo com espinho. Eu continuo subjugado por essa situação. No entanto, eu vou ver a tua força se aperfeiçoando dentro de mim. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 8 e 9. Por último, nós vemos uma coisa tremenda, Abacuque, e em meio a todas as faltas possíveis, porque Abacuque estava vivendo o caos econômico, né? Tudo arrasado, política totalmente dominada pela corrupção, a idolatria comendo frouxo dentro da nação de Judá. E aí Abacuque diz assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim, a mesma resposta de Jesus e de Paulo: regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus, o Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como as corças e me fará andar sobre os meus lugares altos. Abacuque 3, 17 a 19. As 3 respostas idênticas. Abacuque está dizendo: não importa o caos econômico, não importa a miséria que eu estou vivendo, a situação terrível que eu estou passando, porque o óleo está tudo arrasado, não tem colheita, não tem gado, não tem nada, não tem como eu sobreviver, não tem como eu viver. E aqui nós estamos falando de um cara que já está na situação terrível, de falta. E aí ele tem a ousadia de dizer: exultarei no Deus da minha salvação, e o Senhor é a minha força. Qual é a situação aqui, irmãos? Aqui Davi descreve, no versículo 1 do Salmo 23, é Ele que não pode faltar em mim. Deus não pode faltar na minha vida. As outras coisas todas podem faltar, mas Deus não, porque é o sentido da minha vida. O carro novo não é o sentido da minha vida. Roupas não são o sentido da minha vida. A comida, a fartura, não é o sentido da minha vida. Tudo isso é bom, mas não é o sentido da minha vida. Isso não me preenche, isso não me enche. O que faz um Jesus com fome, faminto, cansado, chegar para Satanás numa hora que ele ia comer, satisfazer uma necessidade sua, e ele olhar para o diabo e dizer para ele assim: nem tudo é da palavra de Deus que eu me alimento, nem tudo que está ao nosso redor é essencial para mim, mas Deus não pode faltar na minha vida. E assim Paulo fala, Abacuque fala, mas vem aquela perguntinha: e quanto aos problemas? As dificuldades estão lá, o boleto para pagar está em cima da mesa da sala, né? O aviso de corte está chegando. Deus, o que eu faço com isso? Porque essa é a outra realidade. Essa é uma realidade que eu tenho que viver, a de não perder o meu contato contigo, do Senhor ser a coisa mais importante da minha vida. Mas e quanto ao outro lado? O que eu faço? E aí nós vamos para o segundo ponto que Davi coloca no texto, quando ele diz lá no verso 2, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado das águas serenas ou águas tranquilas. E o segundo ponto é a direção certa
que nos aquieta. É quando você recebe a direção certa de Deus para o que você deve fazer. O que eu devo fazer? Como é que eu vou resolver o boleto lá em cima da mesa? Como é que eu pago essa conta? E a doença? E o leito de morte do meu filho, do meu ente querido? O que eu faço? É uma realidade que me aflige. Era o que afligia Paulo quando ele estava passando por aquela situação terrível. A direção certa que nos traz a paz em meio às adversidades é comum para cada um de nós e nós precisamos entender isso. Somos humanos, carnais. Passamos por essas lutas todas e isso nos afeta e Deus sabe disso, né? Ficamos desnorteados sem saber o que fazer. Quantas vezes, irmãos, quando as portas estão todas fechadas, todas, e você não tem saída, você não sabe por que você vai fazer, e Deus fala assim, como foi falado na escola bíblica do Dominical, eu tenho a solução para você, mas antes, deita aqui nos pastos verdejantes e fica quieto ao lado das águas tranquilas. Corremos o risco, meus irmãos, de num momento de angústia, de dificuldade, tomarmos decisões erradas, e foi assim com Elias. Exatamente o que aconteceu com ele. Interessante que a Bíblia está repleta de exemplos para nós. O que aconteceu com Elias? Depois que ele foi ameaçado por Jezabel, ele foge para o deserto. Se deita debaixo de um zimbro e pede a morte para Deus. Que decisão horrorosa, né? Que decisão difícil. Que solução mais escabrosa. Pedir para Deus tirar dele a sua própria vida. O que Deus faz? Deus deixa ele descansar, o alimenta, porque o anjo vai lá, toca ele, acorda aí, Elias, vai lá, se alimenta. Estava lá um pão assando sobre a brasa, uma botija de água, né? E Elias dorme de novo, e o anjo vai lá, desperta ele, come, porque a viagem vai ser longa, né? E aí Elias segue caminho, e aí ele cai dentro de uma caverna, ele entra numa caverna. E olha só que coisa interessante está ali. O que Deus faz com Elias naquela caverna? Elias estava com a perspectiva, toda a sua perspectiva errada. Primeiro, estava num momento de autocomiseração terrível. Oh Deus, tadinho de mim, eu sou fiel a Ti, eu faço tudo certinho, eu sou um maravilhoso profeta, obediente. Tá? E o pior de tudo, Deus, sou o único profeta de Israel. Sou a única pessoa que o Senhor pode usar aqui. E Deus, primeira coisa que Ele faz, não se importa com a autocomiseração, porque você não vê nenhuma referência de Deus falando assim, realmente, eu tenho pena de você. Não, Deus nem comenta, mas Ele vai direto no alvo. Ele chega para Elias e diz para ele, você não é o único, não. Eu tenho outros que eu posso usar, tá? Tem mais 7.000 além de você. Eu posso escolher à vontade o que fazer. Eu posso fazer isso, porque você não é o único. Deus bota Elias no lugar dele, acaba com a autocomiseração dele e mostra para Elias o que ele realmente é. Melhor de tudo isso, ele dá a direção. Aí que entra, Deus começa a cuidar de Elias, tratando da perspectiva, mas logo em seguida dizendo para ele, você vai fazer isso. Eu quero que você faça isso. É nessa direção que eu quero que você siga. Você vai lá na Síria, você unge Hazael como rei da Síria, volta para cá, pega Jeú, que era capitão de exército, unge ele como rei, depois você vai até Eliseu e unge ele como teu substituto. Deus já diz para ele exatamente o que ele ia fazer, o que ele deveria fazer. Outra coisa interessante também aqui, na palavra, nós vemos Jó fazendo 16 perguntas para Deus. Jó, no alto do seu sapato magnânimo, né? Ele chega para Deus e faz 16 perguntas para Deus. O que Deus faz? Responde Jó fazendo 70 perguntas para ele. 4 vezes mais, praticamente. Ele massacra Jó. Simplesmente ele anula Jó. Deixa Jó sem saber o que falar. E Jó fica numa situação deplorável, porque Deus coloca Jó no lugar dele. Né? Quando ele faz perguntas, se vista aí de toda a sua sabedoria e venha discutir comigo esses fatos relevantes. Quem foi que estava lá quando o mundo foi criado? Quando eu disse para os mares, vocês vão chegar até aqui. Daqui para cá vocês não passam. Você sabe, cara, você estava lá comigo. Foi o que Deus falou para Jó. 70 perguntas para corrigir o quê?
a expectativa de Jó. Deus não vai dar direção para nós sem antes nos corrigir no nosso posicionamento, na nossa expectativa. E somente depois disso, Jó se aquieta. Quando ele fica ali rentinho no chão, que é o nosso lugar, então Jó responde ao Senhor e disse: eu sei, olha só, a arrogância foi toda embora. Eu sei que tudo podes fazer, qualquer coisa e nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Ele repete uma frase que Deus tinha falado para ele. Por isso proferi o que não entendia. Jó diz: falei besteira, Deus. Falei tolice. Falei de coisas que eu não compreendo. Fui dissertar sobre algo que eu não tenho o menor conhecimento. Ouve. Aí ele chega para Deus e suplica para ele: meu Deus, por favor, não fica triste comigo. Não fica chateado comigo, mas me escuta agora. Me ouça. Ouve, eu te suplico. E eu falarei, exigirei de ti, e tu declara a mim. Eu quero agora que o Senhor diga para mim o que eu tenho que fazer. Eu tinha ouvido de ti com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinza. Jó 42, de 1 a 6. Somente após corrigir sua perspectiva e Jó se render incondicionalmente, é que Deus dá a direção para ele. E aonde está essa direção? Presta atenção nesse texto maravilhoso. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Presta atenção. Se lembra que o pastor falou aqui na escola bíblica? Eu tenho a solução. Mas vamos corrigir tua perspectiva primeiro? Qual foi a solução que Deus deu para Jó? Como é que ele chegou a ter 2 vezes o que ele tinha antes? Resposta no texto. Todos os que antes o conheceram, pausa, Jó era juiz, um juiz renomado por sua extrema sabedoria. A palavra de Deus diz que reis vinham até ele, saber dele, o que fazer. Jó conhecia todo mundo, ele tinha julgado centenas e centenas de causas ao longo da sua vida. Quanta gente esse homem não conheceu? E olha o que o texto fala. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Ora, por que isso não aconteceu antes? Porque não era a hora de acontecer. Jó precisava passar pelo que ele passou, e só depois que ele entendesse aquele propósito que Deus tinha para ele, é que Deus efetiva a solução. Porque antes nem a mulher dele queria saber dele, porque ele fedia, o mau cheiro que ele exalava afastava todas as pessoas dele. Ele diz no seu relato que os jovens passavam por ele e zombavam dele. Um cara que era juiz antes, extremamente respeitado. E agora, os seus irmãos, a sua família começa a procurá-lo. E olha que coisa interessante aqui. Todas as suas irmãs e todos que antes o conheceram, gente abessa, centenas de pessoas, comeram com ele pão em sua casa e se lamentaram com ele. Agora sim, Deus tinha movido o coração daquelas pessoas. Deus fez com que aquelas pessoas sentissem a dor que Jó estava sentindo. E todos aqueles que estavam distantes, de uma hora para outra, se lembraram dele. Isso é um milagre, porque Deus colocou isso no coração dessas pessoas. E todos eles consolaram acerca do mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Cada homem também, aí olha só o detalhe, como é que Jó consegue crescer financeiramente? Olha o texto. Cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro e cada um brinco de ouro. Está em Jó 42, 10 a 11. Tente imaginar centenas e centenas de pessoas, reis, gente de posse, chegando de repente na casa de Jó e dizendo para ele: rapaz, eu vim lanchar contigo. Vamos lanchar, vamos trocar figurinha, vamos conversar. E aí o que acontece? Conversa vai, conversa vem, o cara tira lá do alforje dele, ou seja, lá de onde for, isso aqui é uma bênção para você. Não, é seu, estou te dando, recebe. Centenas de pessoas fizeram isso. E a solução de Deus foi que Jó, com todo aquele dinheiro arrecadado, sem ele ter que pedir, ele pôde comprar novos rebanhos. E a partir daí, o seu crescimento, Deus foi abençoando, até ele ter 2 vezes mais do que ele tinha antes. Financeiramente, ele ficou 2 vezes mais rico.
Ele já era o homem mais rico do Oriente lá no passado, ficou 2 vezes mais rico agora. Primeiro Deus corrige o propósito. Primeiro Deus corrige a perspectiva nossa. Primeiro Deus faz assim, olha, a questão não são as coisas ao seu redor. A questão é eu em você. E quando ele corrige isso, aí ele vai te dar a direção. Ele vai dizer como você vai resolver o problema. Como é que você vai sair do buraco onde você está. É assim que funciona, irmãos. É desse jeito aqui, porque em primeiro lugar é Ele. Ele. É eu entender que não são as coisas, mas é Ele. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é muito interessante também, que é a restauração que nos mantém junto a Deus. Interessante, né? Quando somos restaurados, nós não queremos mais sair de perto de Deus, porque experimentamos a parte boa, a parte de nós termos sentido para o nosso viver. Por que eu estou aqui hoje? Qual a razão de um dia desses eu estar aqui sentado participando de um culto? Lá no verso 3 ele diz assim, ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Depois de sarados, na nossa perspectiva, somos restaurados a um ponto de equilíbrio, irmãos. É quando Deus nos levanta e nos coloca estáveis para sermos bênção no seu reino. Esta restauração não vem de nós, foi o que aconteceu com Jó. Jó não pediu nada para ninguém. Deus moveu os corações. Deus tocou as pessoas para que elas chegassem lá e fizessem o que fizeram. É neste ponto que nós compreendemos que o verdadeiro sentido da vida é estarmos em Deus e Ele em nós. Por isso que a gente não quer se desapegar dele, porque Deus está dentro de nós. É Ele que não pode nos faltar, irmão. O texto diz assim, e agora eu não estou mais no mundo. Oração sacerdotal de Cristo, capítulo 17, dos versos 11, o verso 11 e o verso 21. E agora eu não estou mais no mundo. Jesus orando ao Pai, mas eles estão no mundo. Jesus está falando, estou indo embora, estou indo para o meu trono, mas eles vão ficar. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é o propósito da restauração? Porque quando somos restaurados, estamos plenos, entendemos qual é o sentido da vida, não dependemos mais das circunstâncias. O nosso testemunho vai influenciar quem está lá fora. O nome de Deus vai ser exaltado, porque como é que as pessoas entendiam e viam Jó, um homem de extrema sabedoria, um homem temente a Deus, que sacrificava pelos filhos, por medo deles terem pecado, um homem que estava em constante comunhão com Deus, a ponto de Deus dar testemunho dele. É esse testemunho que vai lá para fora, irmãos, como foi o de Jó, mas porque ele estava pleno, restaurado. E é este o caminho de justiça que Davi se refere agora, que Deus quer que sigamos, para que o seu nome possa ser exaltado. E aí, queridos, nós vamos para o quarto ponto. Eu falei que são cinco pontos, mais uma conclusão. O texto do verso 4 do Salmo 23 diz assim, sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aqui nós temos a segurança, apesar dos desafios. Quero lembrar os irmãos que quando Davi compõe essa canção, ele já era rei de Israel. E muito do que ele relata aqui é da sua experiência passada. Quando compreendemos que só podemos ser saciados de forma plena em Deus, somente isso, nada nesse mundo pode nos saciar, nada nesse mundo pode nos preencher. Só Deus, só o Deus Todo-Poderoso. Depois de sermos aquietados, que nós vamos lá para os pastos verdejantes e para a água tranquila, fica quieta aí, igual fez com Elias. Come aí, come esse pão aí, bebe essa água aí. Depois de sermos restaurados, como ele fez com Jó, somente agora compreenderemos que foi necessário Deus nos fazer passar pelo furacão para aprendermos a confiar nele.
Queridos, não tem outra escola. Ninguém vai aprender isso na escola bíblica dominical com o pastor Reginaldo falando. É lá no cadinho. Não tem jeito, irmãos. Porque o Salmo 66, que é um salmo que marcou a minha vida, ele fala isso: pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos testaste como a prata é testada. Tu nos trouxeste para dentro da rede. Presta atenção. O salmista está dizendo, o que Deus fez. Botou ele no fogo. Puseste aflição sobre os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças. Atravessamos o fogo e a água, mas tu nos trouxeste para um lugar rico. Tem um final. O Salmo 66, de 10 a 12. Notemos que há uma mudança de voz aqui, e é importante que quando você lê o Salmo 23, você vê Davi se referindo a Deus na terceira pessoa. Do verso 1 ao verso 3, vocês vão ver ele fazendo isso. Ele, né? Ele me faz deitar. Mas agora, depois de toda essa experiência que ele teve, ele diz assim, né? O salmista se refere a Deus na segunda pessoa agora. Tu estás comigo. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo ali. Mudou a expectativa, mudou o pensamento, mudou a perspectiva. Porque agora Davi sabia que Deus estava ali do lado dele, dentro do contexto dele, né? Esta segurança vem da sua proximidade com Deus. Mesmo que o vale seja de sombra de morte, ou seja, tá? O que o texto quer dizer? Uma escuridão profunda. O salmista sabe que Deus é quem está na sua frente, o protegendo e o guardando do perigo. Agora, o que nós podemos falar sobre a vara e o cajado? A vara, meus irmãos, não é aquela vara de amendoeira ou a vara de goiabeira que a nossa mãe pedia para a gente ir lá pegar, né? Quando ela queria fazer uns acertos. Não é dessa vara que o texto fala. Embora a Bíblia toda nos ensina que Deus nos disciplina. Isso é fato, não vamos discutir isso. Mas dentro desse contexto aqui, essa vara é outra coisa, né? A vara, ou shebet, né, em hebraico, era um pedaço de madeira curto e resistente com uma ponta grossa na extremidade. Era usada pelo pastor para afastar ou golpear predadores. E nós vamos ver esta ação de Davi quando ele mata um urso e mata o leão. Está lá em 1 Samuel 17, 34 e 35. Embora o texto não diga que ele usou esse porrete, porque era um porrete, tá? Mas diz que quando ele pega o leão, ele pega pelas barbas dele, tá? Davi era franzino. Ele não podia rasgar o leão no meio. Tinha que usar alguma coisa. E não foi o cajado, irmãos, porque não é o instrumento apropriado. Ele vai pegar o porrete e vai acertar aquele leão, vai tirar a ovelha que já estava na boca daquele leão e vai acertar o urso também. O cajado, que é o mishená, que é longo, curvado na ponta, era usado para puxar ovelhas de volta ao caminho, resgatá-la de buracos e apoiá-las em terrenos difíceis. Simboliza a orientação, o resgate e o conforto. E estas ações, por parte de Deus, consolavam o coração de Davi. Por que ele se sentiu consolado? Porque a cena da ovelha na boca do leão e ele, Davi, tendo que tirar aquela ovelha da boca do leão, como o texto diz, e ter que ter usado a sua força e o instrumento adequado para poder tirar aquela ovelha dali, fez Davi se lembrar como Deus age com ele. Quando o perigo está diante dele, né? Quando os malfeitores se levantavam contra ele, ele por várias vezes viu Deus, percebeu Deus nas suas ações, combatendo o perigo para livrá-lo da boca do leão. Entende? Isso consolava o coração e é o que consola o nosso coração também, como consolava o coração de Davi, por nós sabermos que não há perigo, não há problema, como foi dito aqui. Olha, Deus tem a solução. Deus tem a solução do problema. Não há luta, não há tempestade, não há profundidade, nada que vai nos separar desse amor de Deus. Por último, o reconhecimento e a honra. Muita gente acha que Deus não se importa em nos honrar no tempo devido. Olha o que o texto diz no verso 5. Tu preparas uma mesa para mim
na presença dos meus inimigos, tu unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Esta era uma marca da apreciação pública que um rei oriental mostrava àquele que ele desejava honrar. Um rei oriental, qualquer rei ali do Oriente, quando ele queria honrar alguém, ele destacava esse alguém da multidão. E o que ele fazia? Ele colocava uma mesa perante esse convidado, né? E depois de fazer isso, ele ungia a cabeça desta pessoa com um óleo perfumoso, amplamente usado em banquetes no Oriente Antigo. Então, esse quadro, tá, mostra, pegando o exemplo de como os reis orientais faziam quando eles desejavam exaltar alguém, Davi traz para a sua experiência e diz assim: Deus me honrou. Antes ele era um simples pastorzinho de ovelhas, né? Que o pai dele, Jessé, não queria nem trazer ele para Samuel. Mostrou logo os mais altos, os mais corpulentos, né? Mas precisou que Samuel chegasse para Jessé e dissesse: mas não tem mais ninguém, cara? Não, tem um cara lá, meu filhinho menor e tal, mas está lá, cuidando das ovelhinhas. Traz esse cara para cá. Esse cara que estava jogado lá no campo foi o cara que foi honrado por Deus e que ele o levantou como rei de Israel. Davi está lembrando disso, irmãos. Ele está mostrando isso, né? A cabeça ungida com óleo e o cálice transbordante simbolizam a provisão abundante oferecida pelo generoso anfitrião. Lá, o apóstolo Pedro, em sua carta, 1 Pedro 5,6, ele nos dá uma exortação nesse sentido, de alguém que se humilha, mas vai ser exaltado depois. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. E aqui chegamos à conclusão. A conclusão de Davi. Diante de todos esses fatos, e agora ele como rei, sentado no seu trono, lembrando do seu passado, pensando em todas as coisas que Deus fez por ele, e agora ele chega a essa conclusão que está no verso 6. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. O termo traduzido como certamente também pode ser unicamente. O salmista tem uma dupla certeza aqui. A primeira é que a bondade e a misericórdia de Deus, as duas no caso, né, farão parte da sua vida. Primeiro é a misericórdia e depois a bondade. Então ele sabia que Deus era bom. É do caráter de Deus ser bom. Jesus se refere a Deus como bom, o único bom, e as misericórdias que vêm em decorrência desta bondade que atingiu Davi. Davi não merecia nada do que aconteceu com ele de bom, mas Deus fez assim porque teve misericórdia dele, da mesma forma como teve com todos nós aqui hoje. Esse é o fato, irmãos. A bondade e a graça de Deus serão a sua retaguarda, a minha retaguarda e a sua retaguarda. Porque o texto diz que elas vão nos seguir. A bondade e a misericórdia de Deus vai nos seguir. Você está andando e a bondade de Deus e a misericórdia dele estão tomando conta da sua retaguarda. E aí, queridos, no seu relacionamento profundo com Deus, ele aprendeu esta certeza. Mas qual foi a contrapartida de Davi? E aqui a gente vai encerrar. Ele diz que habitaria na casa do Senhor por longos dias, para sempre. E aqui, meus irmãos, ele não fala, eu vou morar na casa do Senhor. Ele diz, eu vou habitar na casa do Senhor. Por quê? Porque esses dois vocábulos são diferentes. Parecem idênticos, mas não são, né? Enquanto morar é apenas ter um lugar físico, o seu endereço, onde o carteiro vai lá, onde você recebe as suas encomendas da Shopee, esse é seu endereço. Para referência, habitar significa muito mais do que isso. Significa construir vínculos afetivos, criar raízes, se tornar conhecido e sermos encontrados pelo nosso próprio nome, como é lá no interior, né? Lá na roça, a gente não precisava de endereço de ninguém. Eu quero falar com o seu José. O seu José é filho do fulano? É esse mesmo, ó. Segue aqui, debaixo daquela goiabeira ali, tu vira, encontrando o seu José, porque ele era conhecido em todos os lugares. Davi está dizendo exatamente aqui isso. Eu quero ser conhecido de Deus. Quero que Deus me conheça. Eu quero criar vínculos. Eu quero criar proximidade.
eu quero estar presente na sua casa, eu quero estar presente na sua obra, eu quero ser o primeiro da lista. Eu já falei isso aqui uma vez, numa empresa que eu trabalhei, o meu diretor comercial chegou para mim e falou assim, quando eu quero procurar os melhores, eu olho para a cabeça da lista. É para lá que eu olho, não olho lá para o final. Eu bato o olho ali e vejo quais são os primeiros, é esses que eu quero para mim. Davi tinha essa ideia de alguém que tinha que habitar com Deus. Porque o que o outro salmo diz, o que o salmista fala, né? Que aquele que habita, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é o que mora, é o que habita, a sombra do Onipotente. Você não mora à sombra, você habita ali, você tem raízes ali. Então os livramentos prometidos ali são para aqueles que habitam. Tem muita gente que reclama, poxa, está aqui em Salmos, mas não aconteceu comigo. Por que você não habita ali? Você mora naquele lugar. Você está lá de vez em quando. É uma casa de praia. Davi habitou na presença de Deus, porque ele amava habitar ali. Ele não era por conveniência, mas era por amor. Então, irmãos, qual é a aplicação que nós fazemos aqui de tudo isso que foi falado? Como podemos aplicar tudo isso que aprendemos aqui? O cristão não está isento de passar pelos vales da sombra da morte. Todos nós já sabemos isso aqui. Os problemas, eles chegam, o dia mau sempre chega, tem um dia mau e ele sempre chega, e é mais de um, sempre, né? Não precisamos focar nisso, é o que o salmista está dizendo. Não temos que olhar para isso, mas nos preocuparmos em uma única coisa, termos Deus em nós, né? E ele fala mais, é entender que para o cristão o amor e o cuidado divino estão sempre à sua retaguarda, como nós vimos. O cristão não precisa mendigar ou correr atrás da paz, porque ele já é alvo do favor de Deus. Gente, isso vem da misericórdia dele. Nós somos alvo de Deus na sua misericórdia, porque é misericórdia. É assim que funciona. Não é porque nós merecemos. E a sua promessa é de que ele estará conosco todos os dias, até o fim de todos os dias. Mateus 28, 20. Essa é a reflexão, querido, que o Senhor me entregou para eu meditar nisso, para a minha vida, e eu compartilho com os amados também. Amém? Que Deus os abençoe.